Nem toda dor vem do acaso. Às vezes, vem das mãos de alguém que você deixou entrar. Alguém que você confiou, amou, protegeu. E que, mesmo assim, parece ter prazer em te atingir. Esse vídeo não é para te vitimizar. É para te mostrar a verdade que ninguém teve coragem de te dizer. Sim, há mulheres que ferem intencionalmente. Não estamos falando de erros comuns ou falhas humanas. Estamos falando de atitudes frias, calculadas, repetidas. Palavras que cortam. Silêncios que torturam. Comparações que diminuem. Olhares que zombam. E tudo isso vindo de alguém que deveria te levantar, não te enterrar. Se você sente que está sendo desgastado emocionalmente e não entende por quê, talvez este vídeo seja o tapa de realidade que faltava. E mais, além de te mostrar os sinais, eu vou te entregar uma arma poderosa para sair desse jogo com a cabeça erguida: o estoicismo. Aqui, você não vai aprender a revidar com ódio. Vai aprender a proteger sua paz, sua energia e sua masculinidade. E quando ela perceber que já não tem mais poder sobre você, vai ser tarde demais. Capítulo 1. Quando a ferida é intencional. O que motiva uma mulher a machucar? Nem toda mulher fere por acidente. Algumas ferem por cálculo. Isso pode ser difícil de aceitar, especialmente para homens que amam de forma honesta, que acreditam na troca justa e no diálogo direto. Mas a verdade é que existem mulheres que usam a dor como ferramenta, e o relacionamento como campo de controle emocional. O que motiva esse tipo de comportamento? Em muitos casos, a raiz é emocional: mágoas antigas, baixa autoestima, desejo de vingança por dores não resolvidas, não necessariamente com você, mas com o mundo. E você acaba sendo o alvo conveniente. Em outros casos, é puro jogo de poder. Ela quer testar até onde pode ir, quantas vezes pode te dobrar, quantas camadas da sua masculinidade ela pode arrancar antes que você desabe. O mais traiçoeiro disso tudo é que, muitas vezes, ela faz parecer que você é o culpado. Ela torce a narrativa, manipula os fatos, e você começa a duvidar do próprio julgamento. É o que a psicologia chama de gaslighting emocional. E sim, isso acontece com homens, mais do que se imagina. Identificar isso é o primeiro passo. Porque enquanto você achar que tudo é só mau humor, fase difícil ou problema de comunicação, você continuará sendo alvo de um jogo que ela domina, e você nem percebe que está jogando. Capítulo 2. Os 5 sinais de que ela está te machucando de propósito. Quando uma mulher está emocionalmente desequilibrada ou movida por intenções ocultas, ela não fere por descuido, ela escolhe onde e como acertar. E esses golpes, quase sempre, são silenciosos, calculados, estratégicos. Aqui estão 5 sinais claros de que ela está te machucando de forma consciente. 1. Te expõe publicamente com ironias ou humilhações. Comentários ácidos, piadas inocentes sobre sua masculinidade, inteligência ou estilo de vida, tudo feito em público. Isso não é brincadeira. É uma forma de te rebaixar aos olhos dos outros para sentir que tem domínio emocional sobre você. 2. Faz comparações com outros homens para te diminuir. Ela sabe que isso atinge seu ego. Quando menciona como o ex era mais decidido, como amigo é mais ambicioso, ou como colega de trabalho sabe fazer uma mulher se sentir desejada, não é sem querer. É uma facada intencional. 3. Usa o silêncio como forma de punição emocional. Sumir, ignorar mensagens, mudar o tom de voz repentinamente. O silêncio dela não é ausência, é castigo. Ela não quer resolver, quer que você sofra até aprender a lição. 4. Te provoca emocionalmente e depois te acusa de exagero. Ela testa seus limites. Cria cenários onde você se irrita, reage, perde o controle, e então te chama de imaturo ou agressivo. Essa armadilha é clássica e extremamente destrutiva para o equilíbrio emocional masculino. 5. Finge inocência quando confrontada, mas repete os mesmos padrões. Toda vez que você a confronta, ela age como se não tivesse ideia do que fez. Pede desculpas vazias, diz que você está sensível demais, mas logo depois repete tudo. Não é falta de entendimento, é malícia. Reconhecer esses sinais é doloroso, mas necessário. Quando você enxerga o padrão, começa a sair da hipnose emocional. E quando isso acontece, o jogo começa a virar. Capítulo 3.
Porque isso te afeta mais do que deveria. Você já se perguntou por que certas atitudes dela te derrubam tanto? Por que um comentário frio, uma comparação sutil ou um silêncio prolongado tem o poder de te consumir por dias? A resposta está em algo que vai além do que ela faz, está no quanto você depende do que ela pensa sobre você. Muitos homens, mesmo sem perceber, constroem sua autoestima com base na aprovação da mulher que amam. Quando ela te valoriza, você se sente capaz. Quando ela te ignora ou rebaixa, tudo em você desmorona. E é exatamente esse ponto frágil que algumas mulheres exploram. Elas sabem que, se controlarem sua validação, controlam suas emoções e, por tabela, controlam você. É aí que o estoicismo começa a se tornar vital. Porque ele te ensina algo poderoso. Nenhuma emoção pode te dominar se você não der a ela esse poder. O que ela diz ou faz só tem impacto quando você ainda acredita que precisa da aceitação dela para se sentir inteiro. Quando essa dependência emocional cai, o veneno dela perde o efeito. Isso não significa frieza ou indiferença. Significa clareza. Significa recuperar o centro. Significa que, mesmo diante da dor, você se mantém firme, não por orgulho, mas por integridade emocional. E a partir desse ponto, tudo começa a mudar. Capítulo 4. O erro mais comum dos homens que percebem isso tarde demais. Quando um homem finalmente percebe que está sendo ferido de propósito, o impulso imediato é a reação emocional. Raiva, frustração, desespero, tudo vem à tona como uma avalanche. E aí mora o erro mais comum: tentar recuperar o respeito de uma mulher que já decidiu te desrespeitar. Alguns tentam se vingar, devolvem na mesma moeda, elevam o tom, expõem as falhas dela. Outros, no movimento contrário, tentam agradar, compram presentes, pedem desculpas por coisas que não fizeram, aceitam condições cada vez mais degradantes em nome da paz. Mas em ambos os casos, o resultado é o mesmo: você reforça o ciclo. Ao tentar provar algo para ela, seja seu poder ou sua bondade, você ainda está jogando o jogo dela. Ainda está reagindo com base na manipulação que ela criou. Esse erro é tão comum porque mexe com o orgulho masculino. O homem quer mostrar que não é fraco, que merece respeito, que ainda pode virar o jogo. Mas a verdade é dura. Quanto mais você tenta reconquistar o que já foi retirado à força, mais você se afasta de si mesmo. O verdadeiro poder não está em reagir, está em recuar com firmeza. Está em sair da arena emocional e se posicionar como alguém que não negocia sua paz interior. Esse é o tipo de movimento que ela não espera. E quando acontece, o jogo termina. Capítulo 5. Como o estoicismo te ajuda a não se abalar. Quando você entende que certas atitudes dela são intencionais, a dor vira um alerta. E é nesse ponto que o estoicismo se torna mais do que uma filosofia. Ele se transforma em armadura. Uma mulher pode te atacar emocionalmente, mas se você domina suas próprias reações, ela não tem mais controle sobre você. O estoicismo te ensina a separar o que está sob seu controle daquilo que não está. E aqui está a verdade essencial: você não controla o que ela sente, pensa ou faz. Mas você controla como reage. Você controla o que tolera. Você controla o que permite que permaneça na sua vida. Homens estoicos não se fazem de vítimas. Eles não choram em busca de compaixão, nem gritam em busca de respeito. Eles simplesmente se retiram emocionalmente de situações tóxicas e tomam decisões baseadas em razão, não em drama. Ao adotar essa postura, você começa a ver o comportamento dela com mais clareza. E o que antes te abalava, agora se torna previsível. A manipulação perde força. A humilhação não encontra mais espaço. E o respeito, aquele que você perdeu ao tentar agradar, começa a voltar. Mas dessa vez, não porque você cobrou, e sim porque você se tornou inatingível. Ela pode até tentar repetir os jogos. Mas agora, você mudou as regras. E isso, meu amigo, é o começo de um novo tipo de poder. Capítulo 6. O silêncio estoico, sua arma mais poderosa. O silêncio, quando usado com sabedoria, não é fuga, é domínio. E quando vem de um homem que sabe o que está fazendo, ele fala mais alto do que qualquer discurso. O estoicismo não te ensina a gritar, te ensina a se calar com firmeza, a se retirar sem drama, a parar de discutir com quem já decidiu não te ouvir.
Muitas mulheres testam os limites emocionais dos homens para medir o controle que têm sobre eles. Elas provocam, pressionam, criam conflitos, tudo para ver se você ainda está preso à necessidade de aprovação. Quando você responde com raiva ou desespero, confirma que ela ainda te tem nas mãos. Mas quando você fica em silêncio, sem implorar, sem rebater, sem se justificar, a estrutura dela treme. O silêncio estoico é desconfortável para quem está acostumada com seu barulho emocional. Ele mostra que você não está mais disposto a participar do jogo, que não vai mais alimentar a manipulação, que já entendeu o que está acontecendo e decidiu não se submeter. E não se engane, esse tipo de silêncio é ensurdecedor. Ele comunica uma verdade que palavras não alcançam. Ele diz: eu me respeito demais para continuar aqui. E, para a mente manipuladora, isso é uma derrota que ela não sabe lidar. É nesse ponto que você deixa de ser apenas mais um na vida dela, e se torna o único que ela não conseguiu controlar. Capítulo 7. Quando se afastar é o maior sinal de força. A maioria dos homens acredita que continuar lutando é sinal de força. Insistir, argumentar, tentar fazer dar certo, mesmo quando tudo já virou um campo de batalha emocional. Mas existe um tipo de força que poucos dominam: a coragem de se afastar no momento certo. Se afastar não é desistir, é preservar. É entender que, por mais que você tenha sentimentos por ela, existe algo ainda mais valioso em jogo: sua paz, sua dignidade, sua sanidade emocional. E nenhuma mulher, por mais bonita, inteligente ou sedutora que seja, vale o preço de você se perder de si mesmo. O homem que sabe se afastar mostra que não precisa implorar por amor, nem competir por respeito. Ele não entra em disputa emocional com quem já cruzou os limites do aceitável. Ele apenas decide que não vai mais se deixar ferir, e age em silêncio. Esse afastamento não é teatral. Não é uma jogada para fazê-la correr atrás. É definitivo, porque parte de um lugar de clareza. De quem já entendeu que não está ali para ser remendado toda semana, nem manipulado emocionalmente como se fosse um boneco de controle remoto. E quando você se afasta com convicção, você não só se protege, como também se destaca. Porque, no fim das contas, são poucos os homens que sabem sair com a cabeça erguida, sem gritar, sem atacar, apenas seguindo em frente com respeito por si. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo. Ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.